declaro aberta a sessão do Pleno do órgão especial, esse dia 15 de junho de 2022. Gostaria de observar a ausência justificada do senhor vice-presidente, que está me representando no Conselho de Presidentes em Aracaju, que começou segunda-feira e vai até sexta-feira. E também a ausência justificada de Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, que está em Queluz, além dos colegas Manuel Matheus Fontes, o Gastão Campos Melo, e doutor Haroldo Viotti e doutor Ricardo Cinta Torres de Carvalho, os dois primeiros e o último em razão de Covid, e o doutor Haroldo porque teve uma luxação no pé e mal está conseguindo andar. Falei com ele ontem, já está tentando caminhar com bengala, tudo, mas ia no médico ontem. Então, são ausências absolutamente justificadas. Cumprimentar todas as senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, o procurador de Justiça, senhores advogados, senhores servidores, e todos que estão aqui presentes. Dando início à pauta protocolar, eu apresento os votos de pêsames desse órgão especial por força do falecimento da ilustríssima senhora Celina Leonel Barreto da Silva, mãe do excelentíssimo desembargador Marco Antônio Marques da Silva, aposentado. Óbito esse ocorrido no dia 10 de junho. A seu turno, os votos de felicidade e absoluta prosperidade a Sua Excelência o desembargador Roberto Martins de Souza, que hoje aposentou, completando 75 anos de idade, atingiu a idade limite. Vamos para a pauta judiciária, dando início com os blocos de julgamento. Ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou cantar pelo número de ordem: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, com declaração de voto convergente da desembargadora Luciana Bresciani, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 81 e 82. Embargos de declaração: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55 e 57. Mandados de segurança: 62, 65, 69. Conflitos de competência: 6, 9, 10, 11. Agravos: 2, 4 e 74. Sobras do desembargador Campos Melo: 3, 7, 49, 50, 56, 61 e 70. Sobras do desembargador Matheus Fontes: 13, 20, 41, 53, 66, 67 e 68. Sobra do desembargador Haroldo Viotti, número 8. Sobras do desembargador Torres de Carvalho, 75, que será julgado em conjunto com 73, ambos da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues. Número 76, da relatoria do desembargador Jacó Valente. Adiados por uma sessão para sustentação oral. Número 1, da relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Número 31, da relatoria do desembargador Elcio Turrillo. Retirados de pauta a pedido do relator, número 79, do desembargador Viana Cotrim. Retirado de pauta para cumprimento de despacho,
número 5 e 64, da relatoria do desembargador Francisco Cascone. Permanecem adiados a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, 71, da relatoria do desembargador Gemiciano, 72, da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues, 76, da relatoria do desembargador Elcio Trujillo. Desculpe, 78 da relatoria do desembargador Elcio Trujillo. Destaque solicitado pela desembargadora Luciana Bresciani, número 37 da relatoria do desembargador Xavier de Aquino e número 80 da relatoria do desembargador Costabile e Solimene. Vamos suspender a pauta judiciária e vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem são opções dos desembargadores Marcelo Lopes Teodósio pela 28ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador César Luiz de Almeida, do desembargador Laerte Marrone de Castro Sampaio pela 17ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Paulo Pastor Filho, e do desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo pela 12ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Luiz Antônio Cerqueira Leite. A matéria está em discussão. Aprovadas as opções à unanimidade. A próxima é indicação de entrância final. Houve o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, que foi acolhido pelo Conselho Superior da Magistratura, em sessão de 10 de junho de 2022, que, por votação unânime, encaminhou a esse órgão especial os termos da manifestação da Corregedoria. A matéria está em discussão. Aprovada a promoção da entrância final. O mesmo procedimento se sucedeu no número 3 de ordem, no que diz respeito à indicação da entrância intermediária. A matéria está em discussão. Aprovadas as promoções da entrância intermediária. Novamente, a mesma coisa se sucedeu, número 4 de ordem, que é a indicação da entrância inicial. A matéria está em discussão. Aprovadas as promoções da entrância inicial. Número 5 de ordem é uma proposta de alteração da Resolução 814/2019, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Tribunal de Justiça. A matéria da presidência são adequações na avaliação de desempenho. A matéria está em discussão. Aprovada a minuta de resolução à unanimidade. O número 6 de ordem também é outra alteração na avaliação especial de desempenho, agora no que toca ao estágio probatório. São algumas adequações. A matéria está em discussão. Aprovada a unanimidade. Os afastamentos, todos receberam a lista, os prazos e todas as indicações. A matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Está encerrada a pauta judiciária. Na pauta administrativa, vamos retomar a pauta judiciária. Nós temos uma primeira preferência, são embargos de declaração para julgamento conjunto. São 2 embargos de declaração. É o número 59 de ordem, do desembargador Evaristo dos Santos, e o número 58 de ordem, também do desembargador Evaristo dos Santos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, ilustres colegas, senhores membros do Ministério Público, os advogados presentes, senhores, eu vou começar, se me permitirem, com o número 58 de pauta, que me parece o mais sugestivo, que justifica uma manifestação expressa. Eu estou, em primeiro lugar, afastando uma preliminar de ilegitimidade recursal. Eu entendo que quem subscreve, quem propôs a ação e recorreu, tem esse atributo para dar ensejo. Então, embora figure como embargante o município de São Paulo,
o prefeito municipal subscreveu a inicial, regularizando a legitimação. Eu observo que isso que o Supremo Tribunal tem entendido razoável essa interpretação e essa colocação para não reconhecer qualquer vício de processamento, um acórdão da lavra do ministro Roberto Barroso e Edson Fachin, e há um precedente também da nossa casa, da relatoria do desembargador Renato Sartorelli, razão pela qual eu estou afastando a preliminar. Enfrento agora as questões, os pontos apontados como omissões e contradições. Não há contradição e omissões não há, a não ser quanto à moratória, a modulação, que eu deixarei um pouco mais para frente, para examinarmos. As questões aqui são bastante técnicas. O processo era o voto anterior que justificou essa interposição de embargos de declaração. Realmente é complexo, é extenso e, com todo respeito, eu faço uma apresentação aqui no sentido de que não vejo contradição, e digo por quê, né? Mas também não há omissão, a não ser a questão da modulação. Eu encaminhei os votos a todos os colegas, eu vou me limitar a ler a emenda nessa parte, e a emenda está assim redigida. Omissão e contradição. Inadmissíveis quanto ao aresto não contém essas falhas, pretensa alteração do julgado revela a natureza infringente do recurso. No que diz respeito à modulação, agora, eu vou tomar a liberdade de ler esse trecho do meu voto. O embargante sustenta ainda a omissão quanto à modulação dos efeitos da procedência da ação. Argumentou com os inúmeros projetos aprovados no fundamento na norma em questão anteriormente, o reconhecimento da existência de vícios, a demandar a modulação dos efeitos a fim de se resguardar os negócios efetuados de boa-fé. Eu cito o desembargador Paulo Dimas Mascaretti como precedente nessas modulações desse tipo, e digo que, em oportunidades anteriores, eu reconheci como ineficaz, desde o início de sua vigência, alguns casos. Eu menciono aqui 3 casos de ADINs, por mim relatados, o mais antigo deles de 2017, um caso de 2019 e um de 2021. Isso porque não havia nelas, naquelas ocasiões, elementos a indicar a existência de situação excepcional a justificar a modulação dos efeitos. O município argumentou especificamente quanto à emenda 96, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por se tratar de alteração oriunda de emenda parlamentar sem a devida participação popular. Eu reproduzo aqui o que consta de folhas 3 dos autos. Assim, considerado o transcurso do tempo em que vigoraram os dispositivos impugnados, mais de 6 anos, os inúmeros projetos aprovados nesse ínterim e a justificativa apresentada pelo município quanto à emenda 96, me pareceram razoável se afigura a modulação dos efeitos e reconhecimentos de inconstitucionalidade. Medida, ademais, vem sendo reiteradamente adotada em casos desse órgão especial, de minha relatoria dos ilustres desembargadores James Ciano, Ademir Benedito, Moreira Viegas e Cristina Zucchi. Assim, diante da presença de excepcional interesse social nas espécies, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade incidem a partir, no meu modo de ver, dia 8 de março de 22, data do julgamento da ação, conforme folhas 8.056 dos autos principais. E assim se procede, eu tento justificar essa pequena alteração da modulação para o caso concreto, essa se procede, por não se afigurar razoável, data máxima vênia, no meu modo de ver, impor como termo acor dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a data do julgamento dos presentes embargos, os quais, outras posteriores à decisão aqui firmada, na medida em que, desde quando reconhecida a mácula, data do julgamento da ação, repita-se, seus efeitos já se tornaram conhecidos e, desde então, inarredável o seu cumprimento, sob pena de se convalidarem atos praticados à luz do procedimento reconhecidamente viciado.
Daí o acolhimento dessa parte dos embargos sem alteração de resultado. Anote-se o fim do julgamento conjunto com o outro segundo processo, que está aqui, que eu logo em seguida farei enfrentamento da questão lá existente. Razão pela qual, quanto a esse número 58 da pauta, eu estou afastando a preliminar e acolhendo, em parte, os embargos para modulação, como acima disposto. É como voto, senhor presidente, no 58. No 58 de ordem, o relator acolhe em parte, sem efeito modificativo. A matéria está em discussão. À unanimidade, acolher em parte, sem efeito modificativo, esse é o resultado do julgamento. Vossa Excelência continua com a palavra em relação ao 59 de ordem, desembargador Evaristo dos Santos. Perfeito, senhor presidente. Só queria fazer uma ressalva. Fui advertido pelo ilustre desembargador Ademir que eu me referia ao dia 8 de março de 2022, quando, na verdade, é 9 de março de 2022. Porque é um dia que eu mencionei equivocadamente. Pois não. No que diz respeito ao 59, a questão me parece um pouco mais simples, eu lerei a ementa. Embargos de declaração. Inadmissíveis quando o aresto não contém ação ou contradição. Pretensa alteração do julgado revela a natureza infringente do recurso e faço a ressalva de aguardar o julgamento que acabamos de proferir. Estou, em resumo, rejeitando os embargos. É como voto nesse caso, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador relator rejeita os embargos. A matéria está em discussão. Rejeitar os embargos à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Cadê a norma processual civil que eu tenho? Me dá outro na frente. Me dá outro na frente. Primeira sustentação oral é o número 21 de ordem. Eu convido o doutor Marcos Manteiga a assumir a tribuna pela Associação Nacional da Organização dos Direitos Humanos dos Agentes de Segurança Pública e Privada. Número 21 de ordem, que é relator desembargador Costabile Solimene. Doutor Marcos, o senhor está com a palavra pelo prazo legal. Boa tarde, nobre presidente, qual eu faço aqui o cumprimento aos... Pois não? Pois não. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Marcos, peço desculpas a Vossa Excelência. Neste caso, gostaria que o advogado, se pudesse, senhor presidente, desse preferência para discutir a questão da legitimidade ativa. Então, vamos fazer o seguinte, doutor. O senhor elabora a tese da legitimidade ativa, no vosso caso. Vou interromper a sustentação oral, vamos ouvir o relator e depois, se for o caso, o senhor prossegue, perfeito? Perfeito. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Nobres desembargadores, estou aqui em defesa dos interesses da Associação ONDAS, Organização Nacional de Direitos Humanos dos Agentes da Segurança Pública e Privada. Inicialmente, paira dúvida perante esse órgão especial sobre a legitimidade ativa da ONDAS em configurar aí no polo ativo da ADI. Contudo, Excelências, os artigos de 53 a 61 do Código Civil, que regula ali o funcionamento das associações, em momento algum pede ali que seja uma associação de classe única ou mista. Não há previsão legal no próprio Código Civil. Já na Lei 9.790, de 99, ela é a única lei
infra, que regula sobre associações e dispondo sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações da sociedade civil de interesse público, institui e disciplina o termo de parceria e dá outras providências. No artigo 2º desta lei, não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem a qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta lei, no inciso 5, as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios. Então, essa lei é uma lei federal que pessoas que querem ter a sua associação reconhecida como ONG perante o poder público, quando ela atua unicamente sobre uma categoria, ela não pode se beneficiar por essa lei. É a única lei que vem a dar restrição ao tipo de associação, se ela é mútua, né, ou se ela é única. E peticionamos nos autos a alteração do nosso estatuto. No último dia 6, houve uma assembleia, foi levado a registro essa alteração, juntado o protocolo nos autos, para não se discutir mais, então, se é uma associação mista ou se é uma associação única, foi aprovada em assembleia que a Ondas representará unicamente os policiais militares. Né? Já consta nos autos. O registro final ficará disponibilizado pelo 3º registro de títulos e documentos apenas no dia 22, que é o prazo que eles pedem, no dia 22 próximo, que nós temos em mãos apenas o protocolo dessa alteração à vida. Né? E na Constituição do Estado de São Paulo, na seção 11, da Declaração de Inconstitucionalidade e da Ação Direta de Inconstitucionalidade, lá no artigo 90, diz que são partes legítimas para a propor de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestado em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio desta Constituição no âmbito de seu interesse. No inciso 5, as entidades sindicais ou de classe de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso. Então, a própria Constituição do Estado, aqui no artigo 90, inciso 5, também não faz menção alguma do tipo de associação, se mista ou única. Então, a Ondas, ela vem aqui requerer a Vossas Excelências o reconhecimento da legitimidade ativa para o ingresso dessa ADI. Muito obrigado, boa tarde. Nós aqui agradecemos, doutor. Com a palavra, Sua Excelência, o embaixador relator. Senhor presidente, primeiro pedir desculpas a Vossa Excelência por ter atropelado os trabalhos, mas é que o doutor Antega, a quem eu cumprimento, ele deveria centrar nesta questão. Só lembrar às Suas Excelências, os embargadores, que a inicial foi distribuída, a senhora está acompanhando, então sabe. Eu determinei que se fizesse um esclarecimento. O esclarecimento agora aportou um segundo esclarecimento com alteração estatutária. E, em seguida, eu enviei à mesa. E a minha proposta, apesar da assembleia realizada pelos afiliados, manteve-se a mesma, de indeferimento da ADI por conta da ilegitimidade, mas não pelas razões que Vossa Excelência está destacando. Senhor presidente, eu cumprimento a associação, porque a associação promove, nos 2 anos que aqui estou, verifiquei que esse é um tema recorrente, promove uma ADI contra legislação que regula
os procedimentos disciplinares contra os policiais militares, que é o artigo 84. Está aí destacado no voto. O problema que eu enfrentei e não consegui resolver não é a questão de representar esta ou aquela, este ou aquele segmento de profissionais. Nem questiono a honradez e a dignidade da associação que Vossa Excelência patrocina. Não é isso. Na verdade, o que eu estou questionando é a densidade da representação. Porque depois que eu chamei a atenção da associação para esta questão, e não foi à toa, o desembargador Francisco Cascone, no dia 16 de fevereiro deste ano, prolatou um voto e eu copiei o voto imediatamente. E esse voto serviu de orientação para o relator com relação a entidades que venham propor ações diretas de inconstitucionalidade. Essa semana mesmo, um representante de outra associação, não neste tema, procurou 2 desembargadores deste órgão especial, Vossa Excelência, a doutora Luciana e o doutor Fábio Gouveia, para discutir um assunto que diz respeito ao interesse de um determinado segmento profissional. E ali ficou demonstrado, até por conta de precedentes, que aquela associação milita mesmo. Então, aqui, em sede de diretas de inconstitucionalidade. Eu fiz a mesma busca, essa é a primeira ação que essa entidade que Vossa Excelência representa está promovendo. Então, lá eu tenho a existência de reconhecimento do órgão especial da legitimação daquela entidade. Talvez, se o órgão tivesse reconhecido noutra ocasião, então esta é a primeira vez. Por isso que eu estou me estendendo, porque dependendo do que o plenário vai deliberar, a ação vai continuar ou não. Mas o que eu questiono não é o fato da associação representar um ou outro segmento, mas quantas são, afinal, as pessoas interessadas, afiliadas na associação. E a associação foi juntando ao longo, depois da distribuição, várias cartas de afiliação. Mas o que se discute aqui atinge a pelo menos 80 mil policiais militares. A causa é uma causa muito importante, eu reconheço importância na causa, mas a dimensão de eventual discussão sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo atingiria 80 mil pessoas e o número de afiliações nunca chegou sequer próximo a 1.000 pessoas, nada, muito distante disso. Não que a associação não mereça respeito, mas é a questão do precedente do desembargador Francisco Cascone, que eu transcrevo no voto, de outros precedentes mais do Supremo Tribunal Federal, que eu também transcrevo no voto, que é a questão do amplo grau de representatividade da categoria. Vou ler aqui o paradigma que eu estou tomando emprestado do desembargador Cascone. Naquele processo. Nesse contexto, afere-se que a entidade postulante carece de legitimidade ativa de causa para a instalação do controle de constitucionalidade pretendido, notadamente porque os atos normativos impugnados têm o potencial de atingir indistintamente a integralidade da categoria profissional. É exatamente a mesma coisa. Se o Vossa Excelência obtiver êxito aqui na afirmação da inconstitucionalidade do dispositivo, quantas centenas de processos nós não julgamos envolvendo policiais militares? Mas nunca nenhuma das autoridades, ou mesmo das lideranças desta importante categoria, questionaram, eu fiz a busca, esse dispositivo ou qualquer outro vinculado àquela série de normas que regula o processo disciplinar dos policiais militares. E a matéria está toda ela pacificada no Supremo Tribunal Federal e neste órgão especial. Eu cito julgados recentes, inclusive, a propósito do tema. Então, senhor presidente, pedindo vênia a
parte autora, eu estou propondo ao órgão especial, neste voto que tem 15 laudas, que acolha a propositura que faço para não julgarmos o mérito com fundamento no 319.3, 330.2 e 485 do Código de Processo Civil, porque não há indicativo de que a associação, neste momento, detenha legitimidade ativa para exercer o controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que ela representa uma densidade da categoria profissional ainda muito pequena. Esse é o meu voto, senhor presidente. Desembargador relator reconhece a carência de ação por ilegitimidade ativa, extinguindo o processo na forma do 4856 do Código de Processo Civil. A matéria está em discussão. Julgar extinto o processo sem apreciação de mérito na forma do artigo 4856 do Código de Processo Civil, à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Doutor Marcos, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. O próximo é um incidente de inconstitucionalidade civil em que relator o desembargador Ferreira Rodrigues. Doutor Sidney Eduardo está presente? Doutor Sidney, não é possível a sustentação oral na hipótese, simplesmente porque não há previsão, quer legal, quer regimental, à sustentação oral, e nem a nova lei, que procurou ser mais abrangente, também abrange essa hipótese. De qualquer forma, eu agradeço a sua presença, o cumprimento, e vamos dar preferência a esse julgamento. Tá, ok, doutor Sidney? Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, é um incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela 6ª Câmara de Direito Público. Aqui, processo administrativo, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, câmaras julgadoras que são compostas por 2 representantes do fisco, 2 representantes dos contribuintes. Câmara superior, que também possui composição paritária, com 8 representantes do fisco e 8 representantes dos contribuintes. O questionamento é de validade do artigo 61 da Lei Estadual número 13.457, de 18 de março de 2009, com a redação dada pela Lei Estadual 16.498, de 18 de julho de 2017, que estabelece que as decisões desses órgãos serão tomadas por maioria de votos dos juízes presentes e que, aspas, em caso de empate, prevalecerá o voto de qualidade do presidente da Câmara, fecho aspas aqui. Voto duplo, a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da imparcialidade, que eu estou reconhecendo. Dispositivo impugnado que atribui a um dos juízes, em um mesmo julgamento, com composição paritária, o direito de proferir 2 votos, sendo um ordinário, juntamente com os demais julgadores, e um de desempate, denominado voto de qualidade decorrente da técnica introduzida pelo dispositivo impugnado. Previsão que implica, no meu entender, violação da isonomia em relação aos demais integrantes da Câmara, que votam apenas uma vez. Inconstitucionalidade caracterizada não só por esse fundamento referente à quebra de isonomia, mas também porque o critério adotado afeta ou pode afetar a imparcialidade do julgamento, ofendendo o princípio do devido processo legal, ao fazer prevalecer para desempate o posicionamento de um juiz que, no julgamento empatado, já manifestou seu posicionamento sobre a questão controvertida. Voto de qualidade que, na verdade, só seria possível ao presidente da Câmara, se ele não tivesse proferido voto anterior, conforme lição doutrinária, que eu cito aqui, de Luiz Roberto Barroso, aspas, atribuir 2 votos a um mesmo indivíduo em um órgão judicante
esvazia atributo essencial à colegialidade e vulnera a garantia constitucional da imparcialidade, porque, 1. Maximiza o risco de imparcialidades em vez de minimizá-lo, ao conferir influência dupla a uma pessoa na decisão. E, 2. O segundo voto será necessariamente igual ao primeiro, e não resultado de uma nova apreciação livre e autônoma dos elementos constantes dos autos. Eu menciono aqui a fonte e prossigo. Ofensa, ademais, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posicionamento que deve prevalecer, mesmo que nas 10 câmaras julgadoras, número atualmente existente no Tribunal de Impostos e Taxas, os respectivos presidentes titulares do voto de qualidade sejam escolhidos em igualdade numérica, com representantes dos contribuintes presidindo as câmaras pares e representantes do Estado presidindo as câmaras ímpares, critério que tem sido adotado pela Secretaria da Fazenda. É que vícios de inconstitucionalidade não podem ser objeto de compensação. O voto de qualidade, pelo fundamento exposto, é, a meu ver, inconstitucional e assim deve ser declarado, em tese, tanto quando beneficia a Fazenda, como quando beneficia o contribuinte. O que importa é que o critério escolhido, voto duplo de um dos juízes em um mesmo julgamento com composição paritária, é incompatível com os princípios da isonomia, imparcialidade, razoabilidade e proporcionalidade. Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que são 40 juízes nas câmaras julgadoras, além dos 16 que integram a Câmara Superior, fato indicativo de que existem outras opções possíveis e disponíveis para evitar a utilização do questionado voto duplo de um mesmo juiz no mesmo julgamento. Seria o caso, por exemplo, de convocação de outros julgadores, como ocorre, aliás, nas substituições previstas no artigo 49 do Decreto Estadual número 54.486 de 2009. É importante considerar, sob esse aspecto, que tal convocação para desempate possível no Tribunal de Impostos e Taxas seria inviável no exemplo invocado pelo presidente da Assembleia Legislativa, quando, para justificar a validade da norma estadual, se refere à previsão de solução semelhante no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal. É que na Suprema Corte, o voto de qualidade previsto no artigo 13 vale apenas para julgamentos do plenário, e somente quando o empate decorra da ausência, pelos motivos indicados, de algum ou alguns dos 11 ministros, inexistindo, nesse caso, outros magistrados para serem convocados. Daí ser incoerente a comparação entre o dispositivo impugnado e a regra contida no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nem se alegue, ademais, que no Tribunal de Impostos e Taxas, o presidente vota por último, artigo 37 do Decreto 54.486 de 2009, e que, por isso, não seria caso de 2 votos, mas apenas um voto final, com poder de decisão. Evidentemente, se o presidente vota por último, o empate pressupõe que, na sua vez de votar, primeiramente ele profere o voto ordinário, que acarreta o empate. E só depois, dentro desse contexto, efetua o desempate, exercendo o voto de qualidade, ou seja, vota 2 vezes, ou tem seu voto contado em dobro, ou com peso ou influência maior, o que indica a condição de desigualdade em relação à atuação dos demais juízes. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu estou julgando a arguição procedente, reconhecendo incidentalmente
a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, com efeito somente entre as partes e para este caso concreto. O desembargador relator acolhe os embargos com observação. A matéria está em discussão. A arguição. A arguição, desculpe. A arguição. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Moacir Pérez. Senhor presidente, eu pretendo pedir vista, e talvez demore um pouco para trazer o meu voto. Já antecipei ao meu dileto amigo, o desembargador Ferreira Rodrigues, que meu voto diverge do dele. Eu não acolho o incidente de inconstitucionalidade. O Tribunal de Impostos e Taxas ele fez parte da minha vida durante muitos anos. Eu fiquei lá 8 anos, sendo que 5 desses anos como presidente de Câmara. E mesmo à luz da legislação anterior, que nesse ponto era absolutamente idêntica, aliás, as legislações anteriores, vou inclusive, por especial deferência de Vossa Excelência, senhor presidente, representá-lo a semana que vem, no 87º aniversário do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu entrei lá com 29 anos e eu vivenciei toda esta realidade. Então, apenas para antecipar alguns dos argumentos, quando o ministro Barroso, num artigo de doutrina de 2008, e hoje a posição, porque esta matéria está sendo discutida lá, sob outro enfoque. Aqui é o contribuinte que questiona este voto de qualidade. Houve, no CARF, no antigo Conselho de Contribuintes, o que se discute é o inverso. Houve uma alteração da lei e lá se prevê que, no caso de empate, o resultado tem que ser favorável, ou seja, o desfecho é favorável ao contribuinte. Então, lá é o inverso. São 3 ações diretas de inconstitucionalidade em que a Fazenda questiona, tal, entre outros órgãos. A tendência vai ser no sentido de se manter a decisão, então, embora haja um pedido de vista do ministro Nunes Marques, houve já antecipação de voto de alguns ministros, e a tendência, ao que tudo indica, vai ser manter a constitucionalidade deste critério adotado pela nova lei, que substituiu o voto de qualidade, mas isso por meio de uma lei expressa. E o entendimento é que isto é uma opção do legislador, ou seja, a Constituição ela não estabelece nem que se deva adotar um critério, que seria o voto de qualidade, nem que se deva adotar o outro critério, que seria o voto mais favorável ao contribuinte. Poder-se argumentar que, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional, a decisão empatada seria favorável ao contribuinte. Outros optariam por, como a Fazenda ela não pode rediscutir essa questão se for vencida na esfera administrativa e o contribuinte pode, o razoável é que esse empate deveria ser pró-fisco. E esta minha vivência, senhor presidente, que eu faço referência, diz respeito a uma afirmação aqui do ministro Barroso, nesse artigo, de que o segundo voto necessariamente será igual ao primeiro, e não o resultado de uma nova apreciação livre e autônoma dos elementos constantes dos autos. E aqui eu divirjo frontalmente, porque eu adotava uma posição, enquanto presidente da Câmara, do Tite, e isto aconteceu algumas vezes. Na época, há quase 40 anos atrás, eu era visto como um jovem exótico que desempatava votações num sentido diverso do meu entendimento, e eu fazia isso à luz do artigo 112. Então, o meu voto de qualidade como presidente da Câmara não era igual e não era o mesmo enfoque que eu dava como julgador normal. Então, não é o mesmo voto. Embora eu reconheço que muitos julgadores do Tite, presidentes de outras câmaras, davam voto, desempato no sentido do meu voto. Mas eu nunca fiz isso, porque eu entendia que num órgão altamente especializado em matéria tributária, depois de uma grande discussão, se chega a um empate, há no mínimo uma dúvida razoável a fazer incidir o artigo 112 do Código Tributário Nacional, que diz que, em caso de dúvida, é um indúbio pro réu incorporado ao direito tributário, indúbio pro contribuinte, em relação à natureza da infração, prática, elementos de fato, etc. O artigo 112 do Código. Então, ocorria, às vezes, de eu votar contra o contribuinte, no recurso por ele interposto, algum juiz da Fazenda votava a favor,
O caso empatava, quando vinha as minhas mãos para decidir, eu dava um voto manuscrito. Embora, contrariando a minha convicção a respeito da matéria, desempato a votação no sentido mais favorável ao contribuinte nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Então, o voto de qualidade, que inclusive tem previsão no nosso regimento interno, nos casos de uniformização de jurisprudência e RDR, tem previsão, através de um assento regimental de 2017, ele é um critério. Ele é um critério utilizado pelo legislador. Eu realmente não vejo inconstitucionalidade em uma situação como essa. E o que me preocupa também, conversei, inclusive hoje, almocei, como eu disse, o desembargador Ferreira Rodrigues é quase um irmão da minha Câmara, do Tacrim, tal, temos uma amizade grande, um respeito um pelo outro enorme. A minha preocupação, inclusive, é que a declaração de inconstitucionalidade disso criaria um vácuo, mesmo nesse caso concreto. Como é que se vai desempatar esse caso? Se reconhece a inconstitucionalidade do trecho do voto de qualidade. Está lá empatado, 8-8. Está lá na Câmara Superior. Como é que vai ser o desfecho disso? Um vai querer aplicar o 112, o outro vai sustentar aquilo que eu disse, que o fisco, se perder, não pode rediscutir a questão na esfera judicial. Ou seja, não há solução possível, lógico, sistemática, porque cada um pode interpretar de uma maneira. Então, isto criaria uma consequência, a meu ver, absolutamente desastrosa. Embora o desembargador Ferreira Rodrigues, com muita cautela, que lhe é uma característica, se lhe é peculiar, ele diz muito claramente que se restringe a esse caso, e nem poderia ser diferente, né? Um incidente de arguição, não é uma ação direta, mas o efeito daqui para frente disso é absolutamente devastador. Absolutamente devastador. Tá? Então, eu quero fazer um histórico disso, como eu disse, o Tribunal de Arbitragem é quase centenário, e sempre foi adotado esse critério, sempre, e nunca foi questionado, durante quase 100 anos. Durante quase 100 anos. Eu, logo que ingressei, as câmaras eram presididas, como era o CARF, por juízes da Fazenda, mas logo depois passou a haver essa alternância. Câmaras ímpares presididas por juízes da Fazenda e câmaras pares presididas por juízes contribuintes, que era o meu caso, eu era presidente da 6ª Câmara. Então, senhor presidente, feitas essas considerações, existiria até uma possibilidade, que não é a que eu vou acolher, mas para não tornar absolutamente inviável, por exemplo, o posicionamento do desembargador Ferreira Rodrigues, até comentei com ele, que, por exemplo, se eliminasse a figura do voto, do segundo voto, né, do segundo voto de qualidade, que se reconhecesse a inconstitucionalidade apenas em relação a isso. Não é o meu voto, não é o meu entendimento, mas pelo menos ficaria na lei que, em caso de empate, prevalece o voto do presidente. Ele, então, não votaria 2 vezes. Isto teria um efeito negativo, exatamente pelos casos que eu mencionei, tá, na minha vivência própria. Então, não é caso que eu li em doutrina, são casos que eu decidi. Ou seja, se suprimisse, por isso simplesmente, voto de qualidade fazendo prevalecer o voto do presidente, então, nesses casos que eu aplicava o artigo 112, eu teria que aplicar um ponto de vista externado enquanto juiz e não enquanto julgador com voto de qualidade, repito, dentro de um espectro muito mais amplo. Voto de qualidade é uma coisa diferente do voto dado na condição de juiz ordinário. É diferente. Aqui eu respeitosamente divirjo do ministro Barroso nesse artigo de 2008, que ele fala que o segundo voto será necessariamente igual. A resposta é não, não será, e eu fui a prova viva disso, embora, como tenho mencionado, já encerrando, fosse visto à época, curioso, né, 40 anos antes, e hoje se discute exatamente a aplicação do artigo 112, até nesse caso, todos os tributaristas discutem isso, o caso do CARF, há 40 anos eu era visto como um jovem exótico que desempatava votações no sentido não do meu voto, mas no sentido diverso do meu voto. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, eu vou pedir vista para trazer um voto escrito, longo, bem elaborado, então talvez ele permaneça adiado aí por umas 2 semanas para que eu prepare alguma coisa consistente, até porque o voto do desembargador Ferreira Rodrigues, como todos, é muitíssimo bem fundamentado. Perfeito. Então, eu peço vista, senhor presidente. Após o voto do
Pois não, desembargador relator. Não vou falar muito, senhor presidente. É só duas coisinhas. Nós poderíamos até colocar já em votação, porque o eminente, o estimadíssimo amigo Moacir Pérez já defendeu o ponto de vista dele. E, aliás, hoje, no almoço, ele já externou isso aí tudo para mim. Eu só queria ponderar o seguinte. Primeiro, quando ele diz que não necessariamente o voto de qualidade será o mesmo voto que o presidente proferiu anteriormente, né? Eu até ponderei com ele no almoço isso, e ele mencionou a experiência dele, de 40 anos, lá de vários anos no TIT. Eu disse a ele, e repito aqui, mas isso é ele, Moacir Pérez, que tem essa visão, mas não é nós temos que admitir que não é o que acontece com todos os outros. Porque o próprio ministro Barroso, em determinada parte de sua manifestação, ele diz lá o seguinte, que a questão fere até a lógica, porque quem já manifestou uma posição não virá depois manifestar outra. O desembargador Moacir Pérez tem um critério, mas é um critério pessoal. Ele aplicaria, pelo que eu entendi, 112. O artigo 112. E talvez até eu fizesse isso, se estivesse lá no Tribunal de Impostos e Taxas. Mas, como eu falei, ele não é o desembargador Moacir Pérez. Isso acontece com ele. Mas humanamente, a meu ver, impossível acreditar que todos procederão dessa forma. Por outro lado, só mais uma coisa, senhor presidente. Quando se diz que o tribunal tem 40 anos e que sempre julgou assim, o decurso do tempo, fosse 50, 60, 100 anos, não convalida uma inconstitucionalidade, não torna o dispositivo constitucional. Isso aí, a qualquer momento, a qualquer tempo, tanto que agora estamos discutindo isso. Não se discutiu isso anteriormente. Eu reconheço, nunca se discutiu. Mas agora estamos discutindo, e a inconstitucionalidade, com todo o respeito, eu tenho o máximo respeito pelo desembargador Moacir Pérez. Nossa amizade é de anos atrás, e eu sei que é muito difícil divergir dele e de restar aí vencedor, principalmente nessa matéria que ele sempre é bastante empenhado em sustentar seus pontos de vista. Mas eu mantenho aqui, senhor presidente, toda essa minha fundamentação, e me reservo depois, se ele vier com outra argumentação, aí responder. Não vou ler mais o voto, não vou. Né? Eu agradeço, muito obrigado, senhor presidente. Após o voto do relator, acolhendo o incidente de inconstitucionalidade com observação, indicou vista Sua Excelência o desembargador Moacir Pérez, em outrora conhecido, mas eu só indicou vista o desembargador Moacir Pérez. Eu ia falar do jovem exótico, mas... Aliás, essa sustentação ele já fez para mim no almoço. No almoço. Perfeito. Então, esse é o resultado provisório do julgamento. Doutor Sidney, muitíssimo obrigado. Uma boa tarde. Jovem exótico é ótimo. O próximo é o mandado de segurança civil, o número 63 de ordem, que é relator o desembargador Jarbas Gomes. Convido o doutor Cleberson da Silva Rodrigues de Almeida, pelos impetrantes, a assumir a tribuna.
Dr. Cleberson. Sim, Excelência, desculpe. Posso tirar a máscara, Excelência, para falar? Pode. O senhor está com a palavra para o prazo legal. Okay. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais desembargadores aqui presentes, eminentes desembargadores, advogados da plenária, excelentíssimo senhor doutor procurador-geral de Justiça. Primeiro quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, porque eu sou advogado desde 2018 e essa é a minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça. E eu estou um pouco nervoso, então peço um pouco aqui a complacência dos nobres desembargadores. E segundo, gostaria de dizer que estou feliz por estar aqui discutindo este assunto, que se por um tempo atrás a gente sequer podia falar sobre ele, agora nós estamos trazendo à tona do tribunal uma discussão eminentemente jurídica, né? O que se discute não é, senhores desembargadores, necessariamente a vacina. Ninguém está aqui dizendo que a vacina é ineficaz. Eu não vim aqui defender isso. E também não vim aqui defender, senhores desembargadores, de que o governador do estado de São Paulo não tem o direito de, na sua preocupação máxima, na sua preocupação íntima de proteger a coletividade, de proteger os seus funcionários, poder editar leis e decretos com base na 13979 de 2020 para proteger os seus funcionários. Não é isso que a gente que eu vim aqui defender. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, estou vacinado e acredito 100% na vacina. O que se questiona no presente ato é a obrigatoriedade do comprovante da vacina. E aí sim, isso é que deve aqui, nesta tarde, ser trazida à tona, ser trazida à discussão. Veja, eu vou tratar este assunto aqui em 3 pontos importantes aqui para elucidar essa situação. O primeiro ponto importante, que eu acho que faz sentido trazer, é: os impetantes possuem direito líquido e certo que estão sendo violados? Essa é a primeira pergunta que se faz. O segundo ponto: o comprovante vacinal é a garantia de que os impetantes, ou quem quer que seja, não se contaminarão novamente e não contaminarão novas pessoas? E o 3, que foi trazido aqui até pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a ADI 6586, que falou sobre medidas indiretas, a ADI julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela permite que haja punição aos impetantes e, notadamente, instauração de procedimento administrativo disciplinar com punição, com demissão? São essas 3 perguntas que a gente tem que responder aqui hoje. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, nobres desembargadores, logo na primeira pergunta, os impetantes possuem direito líquido e certo atingido pelo ato administrativo? Eles não possuem só um direito violado, mas eles possuem vários direitos violados. E eu posso citar aqui: direito da dignidade da pessoa humana, direito da isonomia, o exercício livre da profissão. Veja, nós estamos falando aqui de 10 policiais militares que dedicam a sua vida à população por mais de 2 décadas. Se hoje há um risco à vida, é o risco simples dele sair de casa para proteger a população. Hoje, esses policiais podem correm o risco, na verdade, de serem desligados, de serem exonerados, tão somente porque não apresentam comprovante de vacinação. E não significa que eles não queiram se vacinar, eles não querem ser obrigados a fazer algo que é manifestamente inconstitucional. Então, nesse caso, exercício livre da profissão, o direito ao trabalho, a proteção contra a dispensa arbitrária. Todos nós sabemos que um funcionário público, para que seja exonerado, é até um pouco mais complicado do que um funcionário
de carreira, um funcionário regido pela CLT. E, mais recentemente, julgados feitos até pela própria Justiça do Trabalho, já têm revertido situações de justa causa de funcionários que foram desligados porque não apresentaram comprovante de vacinação. Se essa é a situação que já está acontecendo, porque, graças a Deus, agora a gente consegue ter uma luz no fim do túnel, não pode ser diferente na administração pública, em que pese ser livre discricionariedade do administrador de impor as medidas que ele entende ser necessárias para combater a Covid, ele não pode simplesmente dizer que vai desligar uma pessoa porque ela não apresentou um comprovante de vacinação, que não significa nada, que é o que a gente vai falar mais para frente. Na segunda pergunta aqui que se faz é o comprovante vacinal. E eu quero sempre deixar claro aqui que o que está em discussão é o comprovante, não é a vacina. É a apresentação do comprovante vacinal. O comprovante vacinal, ele é, de alguma forma, uma prova cabal de que a pessoa não vai se infectar novamente. Eu vou pedir escusas para me ater a 3 fatos. O primeiro fato, de um jovem de 28 anos de idade, Bruno Graff. Tinha só 28 anos quando morreu, reconhecido pelo governo do estado de Santa Catarina, que ele morreu decorrente da aplicação da vacina. Foi a vacina quem o matou. Isso, a segunda situação, o Grupo Globo, quando ele implantou a mesma obrigatoriedade que foi implantada pelo governo do estado de São Paulo, 40 de seus funcionários foram infectados com Covid, mesmo depois da obrigação da apresentação do comprovante vacinal. O Grupo Globo teve que simplesmente extinguir, parar programações, porque não tinha funcionário suficiente para trabalhar. E o terceiro, acho que é o caso mais cabal aqui, o próprio governador, então, à época, o senhor João Dória, que, mesmo após ter tomado 2 doses da vacina, foi infectado novamente. Todas essas pessoas que foram infectadas, senhores desembargadores, tinham comprovante da vacina. Todas essas. Entretanto, nenhuma dessas ficaram livres de serem infectadas. Então, o comprovante para nada serve. O que serve é a nossa proteção pessoal, a nossa crença de que a vacina funciona, e realmente funciona. Temos visto isso acontecendo. Por fim, a ADI 6586, que foi também mencionada nos autos, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ela fala em medidas indiretas para quem não quer se vacinar. Quando a ADI fala em medidas indiretas, o Supremo Tribunal Federal ele dá exemplos. Num dos exemplos ele fala proibição de frequentar determinados lugares. Parece-me razoável você não frequentar um restaurante, você não frequentar um local que tenha muitas pessoas, se você estiver infectado. Me parece razoável. Isso não vai tirar o seu sustento. Isso não vai tirar a sua fonte de vida. Mas você ter um processo administrativo disciplinar instaurado, você correr o risco de ser exonerado, tudo porque você não apresentou o comprovante, fere de morte essa ADI 6586. Porque não foi este exemplo que o Supremo deu, e certamente não foi isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam pensando quando eles julgaram este caso. Então hoje, senhores desembargadores, nobres doutores, com muita dor no coração, eu trago para vocês este caso e peço que julguem e concedam a ordem de segurança para que esses nobres policiais, são 10 policiais, são pessoas nobres, honestas, justas, que dão a vida por nós todos os dias, não sejam obrigados a apresentar o comprovante de vacinação, mas que eles possam continuar livremente, sem saber se um dia ou outro vão ter a instauração de um PAD. Por fim, apenas para
que fique registrado, não se aplica ao caso aqui a súmula 266, porque já consta, inclusive nos autos do processo, que foram enviados para as autoridades responsáveis um pedido de informação de policiais militares que não se vacinaram, que não apresentaram o comprovante da vacina, para que seja, então, instaurado o respectivo processo administrativo. Por essa razão, eu peço que seja concedida a ordem. É isso. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Doutor, com a palavra, Sua Excelência, o maior do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, quero cumprimentar o ilustre advogado por sua estreia. E começou bem, doutor. O senhor foi muito objetivo e quero parabenizá-lo. A questão não é nova, já foi objeto de apreciação por este seleto órgão especial. Este ano de 2022, tivemos a oportunidade de julgar 13 hipóteses. No ano passado, também, em dezembro, este seleto órgão especial também apreciou a matéria em acórdão da lavra do eminente desembargador Gastão a respeito deste tema. Eu, naturalmente, estou seguindo a orientação deste seleto órgão especial, ciente da necessidade de que haja uma segurança, não é? E uma orientação nos pronunciamentos desta Corte Especial. Eu, em meu voto, há uma preliminar que foi apresentada pela autoridade apontada como coatora e também pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido da inadequação da via eleita. Eu estou afastando esta preliminar que foi articulada nas informações e no parecer da douta Procuradoria de Justiça. E nesse aspecto, doutor, nós estamos de acordo com respeito à inaplicabilidade da súmula 266 do Supremo, mas, lamentavelmente, só nesse aspecto. Com relação à existência de direito líquido e certo, eu estou propondo que seja denegada a ordem, observando que não há direito líquido e certo, que essas providências que foram adotadas para o combate a essa situação de pandemia que vivíamos é perfeitamente justificável. Destaco trecho de voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e também em pronunciamento desta Corte da lavra do desembargador Ricardo Sintra Torres e também do não menos eminente desembargador Moacir Pérez. Não é? Eu estou, em meu voto, observando, e é o único trecho que eu gostaria de me permitir a leitura, eu digo aqui no meu voto, a dificuldade aqui com o cursor. Eu digo que o decreto não impõe aos servidores que se vacinem, nem estabelece sanções para negativa à imunização, acena apenas com a possibilidade de responsabilização dos renitentes em virtude do risco que assumiram de contribuir para o aumento da propagação da doença. Nada mais. Outro sim, a apuração de eventual falta funcional será feita no bojo de procedimento administrativo em que será viabilizada a apresentação dos motivos pelos quais o servidor recusou a vacinação. O ato normativo, ele prestigia o interesse público
quando posto em confronto com o particular. Então, nesse aspecto, senhor presidente, eu estou conhecendo da impetração, mas denegando a segurança, é o que proponho a este seleto órgão especial. Desembargador relator, denega a segurança, a matéria está em discussão. Denegaram a segurança à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Dr. Clebson, tenha uma boa tarde, muitíssimo obrigado. Vamos aos processos adiados e depois aos destaques. Primeiro, o número 77 de ordem, uma direta de inconstitucionalidade em que é relator Sua Excelência o desembargador Francisco Cascone, que está com a palavra. Senhor presidente, ação de inconstitucionalidade voltada contra a Lei 6.707, em maio de 2021, do município de Votuporanga, que regulamenta o uso da buzina por composições ferroviárias que trafegam no período noturno pelo perímetro urbano de Votuporanga. Eu vou ler a emenda e fazer rápidos comentários. A lei que regulamenta o uso da buzina por composições ferroviárias que trafegam no período noturno pelo perímetro urbano de Votuporanga. Mácula ao Pacto Federativo. Constatação. Invasão da competência normativa da União em tema de trânsito e transporte. Artigo 22, inciso 11 da Constituição da República. Ofensa ao artigo 144 da Constituição Bandeirante. Eu estou, fundamentadamente, a pretensão exigizada na tese de ofensa a esse pacto federativo, que eu já me referi, e trata-se de tema, efetivamente, de tema que merece disciplina uniforme no âmbito nacional, mesmo porque não seria lógico e tão pouco factível normatização local em diferentes aspectos por todos os municípios que ostentam malha ferroviária, ainda que objetivada a preservação de interesses da respectiva localidade, sob pena de abalar a segurança e execução do Serviço Público Federal. Eu estou apenas fazendo um resumo do voto, que já mandei a todos. Eu cito dois precedentes aqui do órgão especial, o desembargador Márcio Bartoli, ambos não foram unânimes, né? E pelo meu voto eu estou julgando a ação procedente. Sei que o eminente doutor Evaristo dos Santos tem um voto parcialmente divergente, que teve a gentileza, como sempre, de me remeter. Vou deixar que Sua Excelência exponha aí suas razões, sempre respeitáveis. Desembargador relator, julgo o pedido procedente. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos, que indicou vista em outrora. Senhor presidente, caros colegas, ilustre desembargador relator, agradeço aí pela indicação da minha pequena divergência. Como bem salientou Sua Excelência, os votos que lastrearam a posição do relator não foram por unanimidade, e eu estava dentre os vencidos num desses casos, razão pela qual eu, data máxima vênia, quanto a esse ponto referente ao artigo 1º e 3º da lei, que é o problema do buzina de composição no perímetro urbano, nos horários noturnos, né? Eu observo aqui, fala aqui que a lei não tem artigo 2º, ela passa do artigo 1º para o artigo 3º. Então, é um artigo só, dois artigos que entendo inconstitucionais. E por quê? O que aconteceu? O uso de buzina, que foi tido pelo ilustre relator como competência privativa da União, por se tratar de legislar sobre transporte e trânsito, data máxima vênia, no meu modo de ver, tem um outro enfoque, que é exatamente a questão do preservação do meio ambiente, preservação de poluição sonora. O que muda da água para o vinho a solução possível no caso concreto. A buzina dos trens no perímetro urbano e período noturno incovavelmente perturba o sossego da população e implica em inequívoco poluição sonora, passivo de punição, deslocando a questão, repito, para o âmbito do meio ambiente, quando concorrente à competência do município para preservar sobre qualquer faceta a poluição de qualquer natureza. É o artigo 191 da Constituição do Estado,
que diz: o Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e o trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Menciono aqui a lição de José Afonso da Silva sobre a competência comum, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho a respeito dessa competência administrativa, da mesma forma Paulo Afonso Leme Machado sobre a questão também sobre a mesma matéria. E a respeito do papel desempenhado pelos municípios, essa repartição de competência foi fixada no artigo 140, tema 145 do Supremo Tribunal Federal. E eu reproduzo aqui o voto do ministro Luiz Fux. Ele diz, me permito ler um trecho, aspas, o município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos, e o que consta do artigo 24, inciso 6º, combinado com o 30º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. São, portanto, 2 os requisitos ensejadores da competência do município para legislar supletivamente nessa casa. O primeiro deles é o interesse público e o segundo é a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos, ambos devidamente observados, data máxima vênia no presente caso. É importante considerar que a poluição sonora é amplamente disciplinada pela União, verificando-se a harmonia entre o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 6.707 de 21 e as normas federais sobre a matéria. É o caso da Lei 6.938 de 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, atribuindo aos CONAMA a competência em questão. Da mesma forma, a resolução CONAMA número 1 de 90 sobre a matéria, não vou reproduzir, está consta do meu voto, não vou repetir a matéria aqui, também a resolução CONAMA 02 de 90. Interessante notar que as próprias normas federais versam sobre poluição sonora, notadamente as duas que já mencionei, que admite que os municípios estabeleçam, aliás, programas de controle de poluição sonora de acordo com as suas peculiaridades, inclusive proibindo a emissão de ruídos sonoros, como dispôs a norma em questão, máxime quando limitada à questão da poluição sonora. Calcado em lição do ilustre administrativista Eli Lopes Meireles, eu sustento essa posição, dou reforço em nome dele a essa posição. Nem se argumente com a anterioridade da instalação da linha férrea, no confronto entre valores razoável, me parece, data máxima vênia, os interesses da população local prevaleçam sobre em detrimento dos interesses comerciais. Eu menciono aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná a respeito dessa matéria menciono também que, sobre a poluição sonora, segura a orientação desse órgão especial quanto à competência dos municípios para legislar sobre a questão, como reiteradamente se tem decidido em ações em que se discute a constitucionalidade das normas versando sobre fogo de artifício, traçando orientação, no meu modo de ver, integralmente aplicável à situação aqui em exame. Eu reproduzo, menciono votos do ilustre desembargador Ademir Benedito, do desembargador Constable Solimene, do desembargador Ferraz de Arruda, Elcio Trujillo, Moacir Pérez, Beretta da Silveira e voto antecessor meu de 2018. Então, ausente, sim, o vício da inconstitucionalidade, no meu modo de ver, com relação aos artigos 1º e 2º da lei em questão do município de Votuporanga. No que diz o artigo 4º, a questão, estou acompanhando integralmente a Sua Excelência no que diz respeito a reconhecer a inconstitucionalidade desse preceito. Então, pelo meu voto, uma divergência parcial do ilustre relator, exatamente para incidir a inconstitucionalidade apenas sobre o artigo 4º da lei em questão, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal e 144 da Constituição Estadual. É o meu voto, senhor presidente. Sua Excelência, desembargador relator, diverge, Sua Excelência, o desembargador Evaristo dos Santos, diverge parcialmente no que toca ao artigo 1º e 2º, denominado na lei de terceiro.
a matéria está em discussão. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação, porque eu acabei lendo ontem à noite e hoje de manhã fiz alguma pesquisa, fui parar para pensar. Há muito tempo atrás eu fui esquiar numa estação de esqui no Arizona chamada Flagstaff, e que passava um trem bem no meio. E o trem passava e o apito tocava toda hora que ele passava, não importava o horário, estivesse você dormindo, acordado, almoçando, isso não importava. E eu fui olhar, nós não temos um código ferroviário nacional, mas existe uma lei nacional ferroviária e uma regulamentação nacional ferroviária que adota alguns NBRs, adota expressamente. E eu fui dar uma olhada porque me pareceu que o uso da buzina, que também é regulamentado no Código de Trânsito brasileiro, para nós que dirigimos veículo automotor, ele é regulamentado ali. Eu fui ver se tinha alguma regulamentação, porque que ele é chato, não há a menor dúvida, é muito chato, eu sou testemunha viva disso. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, tem a seguinte observação: a segurança na transposição de passagem rodoferroviária em nível é alertada pela sinalização vertical vigente, em alguns casos por uso de cancelas. O sinal sonoro, apito ou buzina do trem é o único instrumento de comunicação com o trânsito rodoviário e tem o propósito de chamar a atenção dos motoristas para evitar acidentes. A matéria está disciplinada na Resolução ABNT-NBR 15.680, que trata dos requisitos do projeto de passagem de nível, pela qual prevê o acionamento das buzinas nas imediações da passagem de nível para alertar pedestres e motoristas sobre o início de movimentação e aproximação de composições férreas. Ou seja, a matéria já é objeto de ato normativo federal, que determina o uso da buzina ou apito, que, sem sombra de dúvidas, é muito chato. Quem estiver perto acorda, leva susto, faz parte. Mas a ideia é exatamente essa. Então, quero só fazer essa observação, porque a matéria já está disciplinada pela União, porque a matéria de composição férrea, como é o artigo 4º é muito evidente, né? Fica muito gritante. Então, eu quero só fazer essa observação. Pois não, desembargador Ferreira Rodrigues. Eu vou pedir licença para indicar a vista, nesse caso, para dar uma examinada. Eu não vou falar de novo, porque eu já falei. Tá perfeito. Se quiser, pode repetir depois na outra. Após o voto do relator, julgando procedente o pedido, divergiu, em parte, o desembargador Evaristo dos Santos, indicando vista o desembargador Ferreira Rodrigues. Aí, senhor presidente, só queria dar uma explicação, porque eu estou pedindo vista. Que o doutor desembargador Cascone me alertou aqui que eu tenho um voto num processo, num caso que foi julgado pelo desembargador Márcio Bartoli. Então, eu vou dar uma examinada, né, nesse caso, por isso. Não, sem problema nenhum. Eu me lembro dessa discussão toda, que já houve em outras ocasiões, né, e por isso que eu estou pedindo vista. E aí eu acabei indo pesquisar e vi que já tinha. Bom, esse já foi. Mas eu vou guardar minhas observações. O próximo é o número 37 de ordem, em que é relator o desembargador Xavier de Aquino, é o destaque da desembargadora Luciana Bresciani. O desembargador Xavier de Aquino está com a palavra. 37. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento também o ilustre procurador de justiça e os advogados presentes, bem como os serventuários da justiça. Esse processo já veio à mesa e enviei na oportunidade o meu voto a todos os membros escolhendo órgão especial. Quando então eu fui
alertado que havia um voto de divergência. A de cautela eu retirei de pauta para um melhor exame. E assim o fiz. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto Legislativo 1852 de 20, de Sorocaba, que houve por bem sustar os efeitos do Decreto do Alcaide 26.012 de 2020. Este último que declarou imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação. O ponto nodal da questão é saber se o decreto legislativo acima aludido pode ser considerado ato administrativo destituído de conteúdo normativo e com efeitos concretos. Tenho para comigo que o decreto combatido possui efeitos concretos e exaure-se com a produção destes, o que fatalmente desautoriza a via abstrata do controle de constitucionalidade, conforme precedentes desta egrégia cor. Eu me lembro um dos precedentes do doutor desembargador Alex Zilenov. Ressalto que o julgado de minha relatoria, citado no voto divergente, não se aplica ao caso dos autos, pois são situações díspares, cuidando-se naquela hipótese de atos normativos de efeitos abstratos. Portanto, pelo meu voto, estou julgando extinta ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Diploma Processual Civil vigente. É como voto. Sua Excelência, embargador relator, julgo extinto o processo sem apreciação de mérito. Com a palavra, Sua Excelência, embargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nossos diligentes servidores. Eu ouso divergir do nobre culto desembargador relator por entender respeitosamente que a presente ação direta é cabível e deve ser julgada procedente. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito municipal de Sorocaba contra o decreto legislativo que sustou os efeitos do decreto que declarou um imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação. Rogando vênia ao nobre culto relator, tenho que a ação é cabível nos termos da jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de lei de efeitos concretos, desde que apresentada uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato. Controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Justamente o caso dos autos. Colação na lição de Gilmar Mendes, diz Paulo Gustavo Guanabara Branco sobre a questão. Encaminho o voto a todos. Não procederei à leitura. E também transcrevo ementa do venerando acórdão proferido na ADI 4048 sobre a matéria, que me parece dar, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que me parece dar respaldo à conclusão exteriorizada em meu voto, respeitado entendimentos em sentidos diversos. A partir do precedente mencionado, há pronunciamentos colegiados do Supremo Tribunal Federal, e reconheço, a respeito da possibilidade de controle concentrado de lei de efeitos concretos, especialmente na matéria orçamentária. Também já se decidiu pela possibilidade de controle concentrado de lei
que prorroga contrato de concessão de serviço público por período além do prazo razoável para a realização de novo procedimento licitatório. Na mesma linha, existem diversas decisões monocráticas dos eminentes ministros admitindo o controle de constitucionalidade de leis que prorrogam contratos de concessão. Por vezes, a questão foi solucionada pela Corte Suprema mediante o raciocínio de que os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatários determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos. E mesmo nesse caso, reforçou-se que a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplica somente às leis orçamentárias, mas a todas que, independente de seu caráter geral ou específico, concreto ou abstrato, apontem controvérsia constitucional suscitada em abstrato. Aqui acórdão da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo sentido, ao examinar a constitucionalidade do artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22 de 2003, de Mato Grosso, o ministro relator também chegou à mesma conclusão, o ministro Fux. É bem verdade que há pronunciamentos colegiados recentes do Supremo Tribunal Federal, também recentes, porque os outros também o eram, no sentido da inadmissibilidade do controle concentrado de ato que autoriza a concessão de garantia de operação de crédito externo especificada por carecer de conteúdo normativo, assumindo feição notadamente contratual e administrativa. A relatora ministra Rosa Weber. Também não foi admitido o controle de constitucionalidade de outro decreto, de 2007, pelo entendimento de que ato normativo de efeitos concretos, com objeto certo e determinado, qual seja novas linhas de propagação de energia para os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Neste colendo órgão especial, por sua vez, os entendimentos variam significativamente, com destaque para pronunciamentos no sentido de se admitir o controle de constitucionalidade de lei de efeitos concretos, desde que não exauridos seus efeitos. Colacionei aqui julgados por votação unânime da relatoria do desembargador Moreira Viegas, da relatoria da desembargadora Cristina Zucchi, também destacando o trecho da ementa, favorecimento que viola a moralidade pública e impessoalidade com o qual o sistema democrático atribui valor constitucional, situação que, apesar de norma ser de efeito concreto, nessa parte há densidade normativa geral e abstrata passível de controle pela ação direta, relatoria do desembargador Jacó Valente. Outro caso, na verdade, são atos de efeitos concretos de natureza administrativa, ou seja, sem qualquer densidade normativa para justificar a jurisdição constitucional, inadequação da via eleita, reconhecimento, relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues. E assim prossigo com análise de vários precedentes na mesma linha do proposto. O panorama jurisprudencial indica que a interpretação da questão é caracterizada por pronunciamentos dissonantes que haverão de ser equacionados oportunamente, ao menos por hora, sempre respeitando o entendimento divergente, sigo considerando que o critério apontado no julgamento da ADI 4048, referida no início do meu voto, para a definição da admissibilidade do controle concentrado de constitucionalidade da lei de efeitos concretos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato esse tema ou controvérsia constitucional, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Assim decidiu no ADI 4048 o Colégio Supremo Tribunal Federal. Esse critério me parece ser o mais objetivo para que se evite um tratamento casuístico da questão.
No caso dos autos, é indiscutível que o decreto de utilidade pública é típico ato administrativo, em princípio não revestido de generalidade e abstração, tanto que o eminente relator reconhece a inadequação da via eleita sob esse fundamento, sendo certo que o decreto legislativo que o sustou tem a mesma carga normativa, conforme entendimento do colendo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. A supressão da eficácia de uma regra de direito possui força normativa equiparável à dos preceitos jurídicos que inovam de forma positiva o ordenamento estatal, eis que a deliberação parlamentar de suspensão dos efeitos de um preceito jurídico incorpora, ainda que em sentido inverso, a carga de normatividade inerente ao ato que constitui seu objeto. De toda maneira, embora de efeitos concretos, ao menos quando considerado seu objeto imediato, é certo que o decreto de utilidade pública que viabiliza a desapropriação do bem particular atende, presumivelmente, o interesse público e, portanto, a consecução da desapropriação dele dependente projeta efeitos que vão muito além da perda da propriedade. Quanto ao exaurimento dos efeitos do decreto legislativo que o sustou, ao menos em tese, remanesce a possibilidade de produção de efeitos da declaração de utilidade pública, cuja caducidade se opera somente após 5 anos da expedição do respectivo decreto. Respeitado o entendimento do excelentíssimo relator, o fundamento relativo aos efeitos concretos do decreto sustado inexoravelmente conduz à conclusão de que o decreto legislativo impugnado foi editado com um evidente desvio de finalidade, pois, a pretexto de coibir suposto decreto do Executivo, que exorbitaria o poder regulamentar conferido ao prefeito, acabou por ingressar indevidamente em típico ato de gestão, o que colide com vários fundamentos de julgados deste colendo órgão especial. Desembargadora Luciana Bresciani, só a parte em relação à extinção ou não do processo, sem o mérito. Ah, sim, Porque a questão, por hora, é bem, só em bem. relação Muito bem. à extinção ou não. Eu não extingo, divergindo nessa parte do ilustre desembargador relator. A matéria está em discussão. Desembargadora Cristina Zucchi. Eu estou vendo atentamente ambos os votos e, considerando a citação que foi feita de decisão minha anterior, eu gostaria de indicar vista nesse caso. Perfeito. Após o voto, Evaldo Ferreira Rodrigues indica vista igualmente? Também? Mais alguém indica vista? Não? Após o voto do relator, julgando extinto o processo sem apreciação de mérito, divergiu Sua Excelência a senadora Luciana Bresciani. Após, indicaram vista a desembargadora Cristina Zucchi e o desembargador Ferreira Rodrigues. Esse é o resultado provisório do julgamento. O próximo é também um destaque da desembargadora Luciana Bresciani, é o número 80 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, que é relator desembargador Costabile e Solimene. Sua Excelência está com a palavra. Presidente, peço perdão. Esse caso não seria o caso que nós esperávamos o voto do desembargador Ademir? Porque é um processo em que Sua Excelência também tem um processo que é correspondente. Eu acho mas é da mesma lei, inclusive, só que é em menor extensão. Isso. Seria possível aguardar a chegada do processo? Perfeitamente, fica como sobra, não tem problema, até que venha o desembargador Ademir. E eu peço perdão ao desembargador Ademir, peço perdão a você de ter falado em cima e também tomar a palavra da doutora Luciana, mas que nós estamos aqui preocupados com esse processo 80. Até porque há um pedido de julgamento conjunto. Isso. Né? Isso é relatado por Vossa Excelência e pelo desembargador Luciano Bresciani também. O que aconteceu, senhor presidente, é que este processo ataca a mesma lei em que eu sou relator. Isso. Mas lá
lá não tem nada a ver com este caso. Quando veio para o doutor Ademir, um outro caso, em seguida veio o meu, que tem a ver com o do doutor Ademir. Então, se houvesse prevenção, por conta da matéria, a meu sentir seria o doutor Ademir. Mas como eu já estava aqui, o único cuidado é julgar junto. E se eventualmente houver algum descompasso, eu retiro para reexaminar. Vai ficar com sobra, desembargador. Obrigado. Bom. Agradeço. Caríssimos desembargadores, desembargadoras, muitíssimo obrigado pela sessão de hoje. Senhores servidores, muitíssimo obrigado. Declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde.